Olá, pessoal! Passando com esse vídeo aqui para conversar um pouquinho sobre o abandono do tratamento em psiquiatria e quais os riscos associados a isso. Então, em primeiro lugar, por que é importante a gente falar sobre esse assunto? Os estudos apontam que quando a gente fala em tratamento de depressão no Brasil, até 70% das pessoas tratadas no SUS para um transtorno depressivo acabam abandonando o tratamento. Essa realidade traz várias consequências negativas. Os principais fatores associados ao abandono são os efeitos colaterais das medicações, a necessidade de uso de medicação por um período mais prolongado, então, em geral, os tratamentos em psiquiatria de fato são mais longos, e, claro, a questão do estigma. Então, infelizmente, ainda se carrega muito estigma com o fato de ter um transtorno psiquiátrico ou de precisar fazer uso de medicação. Além disso, as pessoas ainda têm muitas dúvidas, acham que o remédio psiquiátrico pode trazer algum prejuízo ou pode ser até um sinal de fraqueza. Então, o que é importante a gente observar quando a gente fala de riscos do abandono da medicação no tratamento psiquiátrico? Em primeiro lugar, claro que a piora dos sintomas, né? Então, a recaída da doença. Quem vinha em tratamento para um transtorno depressivo, né, dentro de um episódio depressivo, por exemplo, aí vem bem para a medicação a tendência de voltar esses sintomas quando é feito o abandono do tratamento. Outro risco é a cronificação da doença. Então, de repente, a gente pode ter um episódio depressivo que seria tratado de forma limitada, só que a pessoa não consegue nunca completar o ciclo de tratamento de forma adequada. Ela sempre vai abandonando e os sintomas sempre vão voltando. E aí a tendência é que a doença vai ficando cada vez mais prolongada, mais crônica, né? E de maior dificuldade na resposta ao tratamento. Outro risco associado é, claro, o agravamento da doença. Por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno de humor bipolar e abandona o tratamento. Ela vai ficar tendo, então, episódios dentro do transtorno de humor. E o fato de seguir com sintomas significa que ela vai seguir tendo aí dano cerebral, né, morte neuronal, e vai ficando com um prejuízo cognitivo, com alterações no pensamento, no funcionamento de forma geral, que a gente chama de deterioro. Outro grande risco associado ao abandono de tratamento diz respeito a outras doenças médicas que estão associadas. Os estudos mostram que pacientes com transtornos mentais, de forma geral, têm uma expectativa de vida menor. Isso muitas vezes se explica porque eles não conseguem, quando não estão tratados, manter um bom estilo de vida. Então, um paciente, por exemplo, esquizofrênico em surto, não vai ter uma alimentação adequada, não vai estar fazendo atividade física e muitas vezes não vai conseguir também manter o uso regular de medicações que possam ser indicadas para outros problemas de saúde, por exemplo, pressão alta, diabetes, entre outros. Além, claro, da gente falar, né, do risco associado àquelas ameaças à vida, né? Então, como o risco de suicídio, como o risco de heteroagressividade que surge diante do abandono do tratamento. Então, por isso é muito importante vocês entenderem que a medicação psiquiátrica, ela deve ser iniciada, mantida e retirada sempre com a indicação médica. E quando a gente está se sentindo bem, a gente não deve abandonar o tratamento. A gente deve, então, seguir o tratamento e diante de qualquer dúvida sobre quanto tempo eu vou tomar o remédio, vai ser para sempre o meu tratamento, qual é a doença que eu tenho, sempre conversar com o médico para entender. Essa vai ser a melhor forma de a gente conseguir manter a estabilização do transtorno psiquiátrico e, inclusive, de a gente conseguir, naqueles casos em que é possível, fazer a redução e, quem sabe, até retirada da medicação. Então, espero que com essas informações eu tenha esclarecido um pouquinho sobre esse assunto. Se vocês tiverem perguntas sobre esse tema, me deixem aqui nos comentários ou me mandem no direct que a gente vai conversando, tá certo? Um abraço!